O seguinte, ó, a gente tem visto muitos casos, Brasil afora. Aqui em nossa cidade a gente já viu algumas coisas no instituto. Aí a gente, ontem mesmo, os meninos pulando em cima do ponto de ônibus ali, vandalizando. E ontem, como disse, lá em Arapongas. Aí já é um caso um pouco diferente, no entanto, tudo se trata de estudante. Ou que acabou de sair da escola e está ali esperando o transporte para ir para casa, ou que ainda está dentro da escola, e aí se envolve uma discussão e quer ir para tipo vias de fato. Vias de fato que eu digo não é sair no braço, como no tempo do Agnaldo Vieira os alunos faziam, não. Mas é levando arma, e nesse caso arma de fogo. Então, a título de curiosidade, foi esse abrigo em frente à Câmara, que é quem faz as leis, que foi o primeiro a ser vandalizado depois que a Prefeitura colocou os novos abrigos. O primeiro a ser vandalizado foi ele. Então, é alguma coisa também tem a ver com aquela região onde fica o Instituto de Educação e outros estabelecimentos de ensino. E envolve o quê? Adolescente. Adolescente é um bicho muito influenciável, ele está em crescimento, ele vive no meio de uma cultura da violência. Um culto à violência, à arma, é o que a gente tem visto. E como eu sempre repito aqui, o exemplo tem que vir de cima. Há 2 dias a gente viu um deputado falando, eu ando armado para outro deputado. Então, quando você vê na Câmara Federal, quem devia dar o exemplo, falando nisso, você só estimula essa pessoa, esse adolescente que está em fase de crescimento e está formando a sua cabeça. E muita gente tem a cabeça fraca. Lembrando que no ano passado, em casos que já ocorreram, né, houve um projeto de lei vetado pelo então presidente da República que incluía psicólogos em escolas onde houvesse esse tipo de violência, né, histórico de violência. E ele vetou que se colocasse psicólogo para tratar de alunos. Por quê? Estamos vivendo, de novo, uma cultura em que a violência é o melhor caminho, é o caminho mais curto. Menos estudo, mais violência, você tem um país ideal para tocar de forma ditatorial ou sem discussão democrática. Só isso. Pamela? Paulo, muitas coisas para se dizer sobre essas situações. Eu vejo algumas pessoas culpando armas, e eu penso que é uma análise muito rasa, mas muito rasa mesmo, até porque o rapazinho lá acabou de pegar uma faca, que todo mundo tem na cozinha, né, e tirar a vida de uma professora dentro de uma sala de aula. E a gente precisa lembrar que antes de culpar CAC, antes de culpar presidente, etc e tal, que muitos jovens são usados pelo tráfico para guardar armas, né? Isso aí aqui em Maringá acontece, em bairros de periferia, né? Muitos adolescentes são usados pelos traficantes para guardar seus armamentos. Então, eles têm acesso livre a essas armas porque eles escondem essas armas para traficantes, né, que já são maiores de idade. Então, se eles quiserem ter acesso à arma, é tudo muito fácil, tudo muito simples. Não precisa ter papai com CAC, não, para pegar a arma e ir para a escola. Segunda coisa, eu penso que tudo isso, concordo muito com o que a Agnaldo falou. É mais uma questão cultural e educacional do que qualquer coisa. A gente precisa analisar o que deu errado. Longe de mim querer julgar que as intenções de Paulo Freire, por exemplo, né, talvez ele quisesse mesmo incluir pessoas mais simples no sistema educacional, mas veja bem, essa dinâmica de que não é o aluno que tem que se esforçar para evoluir, aprender, né, ali dentro do sistema. E a educação que tem que se adaptar ao aluno, a educação que tem que se adaptar a ele, não está dando certo, né? A gente ouve muito de professoras dizendo o seguinte, olha, Pamela, se eu reprovar um aluno, eu tenho que responder como por que esse aluno reprovou? Não é porque ele bagunçou, não é porque ele levou com a barriga, nada disso. Eu tenho que justificar porque eu não fui uma boa professora. Então, elas se veem praticamente, né, obrigadas ali por toda uma metodologia a estar passando aluno de ano. A gente ouve isso direto. Então, o que a gente está criando? Uma geração que tem uma dificuldade imensa em ouvir um não. Porque se de ano ele passa com facilidade, se o professor não tem autoridade dentro de sala de aula porque isso lhe foi tirado,
né? Ele não ouve nãos, é palavrões, é agressão, é violência. Aí ele vai para casa. A gente também precisa refletir sobre a educação em casa. Hoje em dia eu vejo filhos que mandam na casa. Não é o pai e a mãe mais que tem autoridade. É o filho que tem autoridade, o filho que manda. É tudo feito para agradar o filho, né? Nada pode estar ali fora do controle. Então, o que acontece? Quando esses adolescentes, esses jovens, ouvem um não ou encontram uma dificuldade, e eu fiz inclusive, minha conclusão de curso em bullying. Eu sei que o bullying é uma situação complicadíssima, né? É uma violência psicológica, mas veja, aí você pegar uma arma, pegar uma faca, partir para a escola para matar pessoas porque você sofreu bullying, quer dizer o quê? Que a gente está criando uma geração que tem imensa dificuldade, né, de lidar com problemas. E problema todo mundo tem na vida. Se eu tenho esse tipo de problema, eu procuro meu responsável, minha mãe, meu pai, meu avô, eu vou na instituição, né, na diretora, tal, procuro uma transferência, vejo o que pode ser feito. Não pegar uma arma e sair matando pessoas, porque eu sofri bullying, uma faca, não tem o menor sentido. E o que a gente vê é o seguinte, Paulo, só para fechar aqui o meu comentário, que a mensagem que a gente está passando para a sociedade, para essa geração, é muito ruim. Esse menino que acabou de matar a professora com uma faca, ele está sendo tratado como uma criancinha que deixou uma cartinha, que estava sofrendo bullying. Ele não pode responder como um adulto. A gente precisa repensar tudo isso. Porque como que uma criança, né? A gente está vendo assim, crianças podem fazer uma decisão tão importante como, por exemplo, transição de sexo, e não pode responder por ter matado uma professora com uma faca dentro de uma instituição de ensino. Então, a gente precisa refletir sobre tudo isso. Como nós estamos criando essa nova geração, o que nós estamos passando para ela e sobre responsabilidade. O que me parece é que essa ausência aí de responsabilização está realmente estragando essa geração que a gente tem.